Olá, a aula de hoje vai ser sobre arquitetura específica de domínio. Nós vamos começar com algumas definições, passando sobre o conceito de modelo de domínio, depois vamos falar sobre requisitos e arquitetura de referência, depois sobre infraestrutura ou ambiente de suporte, o processo de desenvolvimento e finalizar falando sobre sistemas de informação de tempo real, inteligentes e adaptativos e para comunicações. Ao final da aula, nós vamos comentar sobre os benefícios de utilização de arquiteturas específicas de domínio e colocar a bibliografia referente. Bom, o que é uma arquitetura específica de domínio? Eu trouxe para vocês duas definições, são definições clássicas sobre o que vem a ser uma arquitetura específica de domínio, mas, na verdade, em aulas passadas nós já vimos um pouquinho o que seria esse conceito, né? Quando nós falamos de reutilização de software e falamos sobre engenharia de domínio, no fundo, uma das etapas, que era o projeto de domínio, nós estávamos nos referindo à criação de uma arquitetura específica de domínio. Em termos de definição, o termo em inglês, DSSA, né, Domain Specific Software Architecture, é uma coleção de componentes de software especializados para um determinado tipo de tarefa, um domínio, e generalizado para que possa ser possível o seu uso através de várias aplicações do domínio. Ele é composto de uma estrutura padronizada, uma topologia, para a construção de aplicações específicas. Bom, só nessa definição a gente já vê várias questões, né, que novamente eu remeto àquela aula de engenharia de domínio. No fundo, o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo criar uma arquitetura altamente reutilizável, que baseado na avaliação de arquiteturas específicas, de aplicações específicas, eu vou tentar abstrair ao máximo características que são comuns nessas aplicações e poder então gerar esse modelo de arquitetura que vai servir para qualquer tipo de aplicação dentro desse domínio de aplicação. Então, portanto, naquela época a gente dava o exemplo dos sistemas bancários, né? Todos os sistemas que rodam em bancos normalmente lidam com os mesmos conceitos e que tendem a ter arquiteturas muito parecidas, né? Arquiteturas essas que podem, inclusive, seguir um estilo arquitetural específico, que é o que a gente viu na aula passada. É claro que desenvolver uma arquitetura dessa, genérica o suficiente para ser reutilizável em aplicações específicas, é uma tarefa bastante complicada. E a gente viu, então, naquela aula de engenharia de domínio que exigia uma série de habilidades de quem está desenvolvendo esse modelo para ser capaz de representar esses conceitos de uma maneira geral. Taylor, a outra definição que está colocada aqui no slide, ele define uma arquitetura específica de domínio de uma forma um pouquinho diferente, mas que, no fundo, tende a ser a mesma coisa, né? Ele fala o seguinte, que uma DSSA compreende um modelo de domínio, requisitos de referência e uma arquitetura de referência propriamente dito, junto com a sua infraestrutura ou ambiente de suporte e um processo de desenvolvimento associado. Nota que o que Taylor faz aqui é tentar separar um pouco, em termos mais concretos, né, de itens que você teria que estar avaliando para verificar se a sua arquitetura específica de domínio está bem especificada. Nós vamos pegar essa definição do Taylor e vamos olhar para cada um desses itens que ele menciona, né? O modelo de domínio, os requisitos, e tentar entender o que cada uma dessas coisas está representando. O modelo de domínio nada mais é do que a representação de conceitos e princípios de um domínio específico que está se avaliando. É nele que a gente vai estabelecer o vocabulário, a taxonomia desse domínio, e os conceitos que aparecem, então, representados nas aplicações do domínio. E através de uma análise de domínio, como eu vinha falando, que a gente consegue obter esse modelo. É uma tarefa complicada, né, mas que o objetivo principal é obter as partes estáveis, ou seja, aqueles conceitos, aquelas características que sempre aparecerão nas diferentes aplicações. São essas características que a gente quer estabelecer como característica reutilizável. Mas, da mesma forma, é importante a gente identificar também quais são as características que estão mudando, quais são as características que são dinâmicas do domínio, para exatamente a gente saber que é possível, num determinado ponto, a gente optar
por determinadas variações dessas características, né? Então, de novo, num exemplo bancário ou financeiro, né, todos os sistemas tendem a se comportar da mesma forma, porém, em alguns pontos específicos, nós vamos saber que, dependendo do sistema bancário ou do país que está se trabalhando com aquele sistema bancário, determinadas características precisam mudar. Isso tudo, então, deve estar modelado já nesse modelo de domínio. E é esse modelo de domínio que vai servir como base para a especificação da minha arquitetura específica de domínio, né? O modelo de domínio está no nível conceitual e a gente quer exatamente elaborar o nível de projeto, o nível arquitetural do meu domínio de aplicação. Em função disso, a gente vai estabelecer determinados requisitos. Requisitos esses que serão requisitos de referência para a construção dessa arquitetura. Requisitos esses que, como a gente já viu em aulas anteriores também, podem ser tanto funcionais, aquilo que o sistema precisa entregar, né, como não funcionais, que são características normalmente relacionadas à qualidade, né? Se o sistema tem que ter alto desempenho, ou se o sistema tem que ser flexível, características desse tipo. E esses requisitos precisam ser típicos de qualquer aplicação dentro daquele domínio que a gente está trabalhando. Em função desses requisitos, é que a gente vai, então, partir para a elaboração da arquitetura de referência. A arquitetura de referência é essa que vai servir de padrão para a construção de qualquer aplicação dentro daquele domínio de aplicação. Então, dessa forma, essa arquitetura padrão obedece a determinados estilos arquiteturais, que vão ser projetados, muito provavelmente, em função dos requisitos funcionais esperados, né? A gente vai querer aplicar uma arquitetura em camada, ou será que a melhor arquitetura aqui é tubos e filtros, né? Em função de uma análise do projetista, né, que está montando essa arquitetura de referência, a gente possivelmente vai ter um ou uma combinação de estilos arquiteturais representados nessa arquitetura padrão. Fora isso, a gente vai ter elementos, componentes típicos que essa arquitetura deve prover, né? Em última análise, que a aplicação vai precisar prover. E, finalmente, a gente deve também estabelecer a interface desse domínio com, possivelmente, outros domínios, né, que estão à volta daquele sistema que a gente está construindo, né? Tudo isso, de alguma forma, tem que estar representado no que a gente está chamando dessa arquitetura de referência, né, que vai estar representando as características específicas do domínio de aplicação, com as suas partes estáveis e suas partes dinâmicas, e, além do mais, apresentando determinadas características, estilos arquiteturais que a gente já viu que podem ser variados, né? Dependendo da aplicação, dependendo do domínio de aplicação, a gente então vai selecionar um ou mais deles. Bom, o que seria então essa infraestrutura ou esse ambiente de suporte que o Taylor nos fala? No fundo, não adianta a gente só entender sobre as características do domínio, que estão representadas pelo modelo do domínio, identificar os requisitos que vão, então, nortear a construção da arquitetura de referência. A gente vai chegar num momento que tudo isso que a gente montou é exatamente para que aplicações específicas possam ser desenvolvidas. Portanto, o que o desenvolvedor vai fazer é pegar esses modelos, pegar essas arquiteturas e selecionar dentro desses elementos, né, o que ele precisa para desenvolver a aplicação específica dele. A gente falava na aula de reutilização que, no fundo, é como se fosse uma atividade de recorte desses modelos de mais alto nível, né, que estão lá identificando essas características, se são mandatórias ou se são variáveis, e, obviamente, eu carregar para a minha aplicação específica tudo que é mandatório, mas as opcionais, né, as características opcionais, eu poder selecionar aquilo que eu preciso para a minha aplicação. Como essa atividade é muito trabalhosa e, portanto, muito propensa a erros, a ideia é que você proveja, junto com essa arquitetura de referência, todo um ambiente, todo um ferramental de apoio, né, de suporte para o desenvolvimento de aplicações específicas. Então, a gente tem 3 exemplos, né, que são os exemplos que a gente tem, inclusive, no capítulo do livro, que vocês vão estar utilizando, que é o exemplo do editor de configuração, que é a possibilidade de, se eu enxergar essa arquitetura de referência como, por exemplo, um framework, o conceito do framework, que a gente viu também em aulas passadas, eu poder configurar determinadas partes do meu framework para gerar
a minha aplicação específica. Então, um editor de configuração me apoiaria nessa atividade onde eu estou selecionando determinados parâmetros, onde eu estou dizendo, né, para o meu sistema exatamente o que eu preciso carregar para a minha área de trabalho. Da mesma forma, seria super interessante que eu pudesse contar com um repositório, uma biblioteca, né, de componentes. Aqui a palavra componente está num sentido mais abrangente, né? O componente aqui não é só o componente que a gente viu em aulas passadas, mas pode ser a própria arquitetura em si, ou microarquiteturas, partes de arquitetura, onde eu vou lá, eu obtenho o que eu estou precisando e trago para a minha área de trabalho também. É um local de armazenagem desses artefatos reutilizáveis, não deixa de ser. Né? E, finalmente, a possibilidade de, uma vez que eu vou tentar compor a minha aplicação, eu poder identificar se o que eu montei efetivamente faz sentido. Semanticamente faz sentido eu ter juntado, né, a caixa A com a caixa B. Então, são apenas exemplos de ferramentas. Obviamente que, na medida em que essa área caminha, a gente tem visto várias propostas de ferramentas com uma certa até inteligência, né, no sentido de prover um apoio ferramental para a gente realizar essa tarefa, que a gente considera uma tarefa bastante complexa. Da mesma forma que a gente também tem que pensar, como o Taylor chamou atenção para a gente, na questão do processo de desenvolvimento. Quando a gente vem falando da questão da reutilização, no fundo, a gente veio trazendo para vocês ao longo desse curso todo a ideia é que a gente não deve desenvolver software começando do zero. Muito pelo contrário, a gente deve, em analogia com todas as outras engenharias, né, trabalhar em cima do aproveitamento daquilo que já foi feito no passado. Então, na época que a gente colocou esses conceitos para vocês, né, a gente mostrou que existiam a criação de dois mundos, né, um mundo que começa a produzir para que outros possam efetivamente melhorar a sua produtividade e, portanto, consumir esses produtos produzidos inicialmente. Então, a gente falou sobre os conceitos de engenharia de domínio, que seria exatamente a criação de um modelo de domínio, de uma arquitetura de referência, né, da disponibilização disso para que engenheiros de aplicação específicos possam reaproveitar esse material e aí, no conceito que a gente chamou de engenharia de aplicação, possam efetivamente ganhar produtividade, ganhar qualidade, porque eles não estarão desenvolvendo as coisas do zero, eles estarão aproveitando coisas já previamente documentadas, testadas e etc. Recentemente, a indústria vem falando sobre o mesmo conceito com o nome de linha de produtos de software. Né? Um pouco nessa visão de que eu vou criar toda uma infraestrutura, no caso aqui a arquitetura de referência passa a ter uma importância enorme para a linha de produtos de software, né? E de posse dessa arquitetura eu vou então configurar, eu vou estabelecer determinadas características que vão ser possível que eu gere aplicações a partir daquela arquitetura original. Então, exemplos que a gente vinha dando por exemplo, o software que vai dentro de um telefone celular. Dependendo da série de celular que eu estou colocando no mercado, eu vou configurar a minha arquitetura de tal forma que ela gere várias aplicações do mesmo tipo, com as mesmas características, seguindo determinados estilos arquiteturais. Se eu mudo amanhã meu aparelho e quero botar outro tipo de software, né, que tem a parte mais de multimídia desenvolvida, por exemplo, ou de acesso à internet mais desenvolvido, eu vou então parametrizar de outra forma a minha arquitetura base, a minha arquitetura de referência, para que eu possa produzir agora aplicativos que detêm determinadas características, que seguem determinados estilos arquiteturais, e assim por diante. Né? Portanto, a atividade de engenharia de aplicação, no fundo, vai ser uma especialização ou uma instanciação desse conceito de DSSA, né? Da minha arquitetura de referência, dos meus requisitos de referência, do meu estilo arquitetural, e que eu vou adaptar para a minha aplicação específica. É claro que a minha aplicação específica tem requisitos próprios, né? E são esses requisitos próprios que vão me ajudar a configurar adequadamente a minha arquitetura de referência, né? Mas eu vou fazer também algum projeto e possivelmente vou ter que desenvolver partes que eventualmente não foram contempladas num primeiro momento nessa minha arquitetura de referência. Né? A visão de linha de produtos é uma visão onde esse adicional
não deveria ser necessário, né? Que eu pudesse efetivamente funcionar como se fosse um gerador de aplicações. Eu já concebi tudo que eu podia conceber dentro daquele domínio de aplicação e a minha aplicação vai ser só uma configuração disso. Mas na prática a gente percebe que nem sempre isso é verdade, né? Às vezes a gente tem uma aplicação muito específica, né, que não que estivesse errado, mas que não foi inicialmente contemplada pela minha arquitetura de referência. Então é possível sim que além da instanciação do recorte que eu fiz originalmente, eu precise desenvolver algo mais, né? Se esse algo mais é útil para outras aplicações, pode ser até que seja, né? Mas vai exigir algum tipo de análise, né, do pessoal da engenharia de domínio, etc. e tal, para ver se aquilo que eu fiz é útil para outras aplicações também, portanto, deveria fazer parte da minha arquitetura de referência. Mas pode ser que não, pode ser que ele seja algo muito específico da minha aplicação e que não merece fazer parte da arquitetura de referência, né? Mas essa atividade, nota que o processo de desenvolvimento, ele é, de certa forma, adaptado a esse conceito de reutilização que está por trás, a esse conceito de eu trabalhar em cima de padrões que foram estabelecidos previamente para mim. Bom, o que o Mendes, no livro dele, coloca sobre arquiteturas específicas de domínio? Nota que quando eu falava de arquiteturas específicas de domínio, a minha tendência era falar sobre sistemas na área bancária, sistemas para telefones celulares, né, que são áreas de aplicação propriamente dita. O Mendes ele faz uma pequena diferença entre esse conceito, que é o conceito que nós que estamos trabalhando e pesquisando na área utilizamos, que são os domínios de aplicação, mas leva para algo um pouquinho mais abrangente, que seriam os tipos de sistemas, né? Então, no fundo, ele coloca a arquitetura específica de domínio como se fosse a arquitetura própria que eu vejo em sistemas de informação, ou a arquitetura própria que eu vejo em sistemas para tempo real, né? Não importando a que domínio efetivamente ele se aplica, né? Quer dizer, um sistema de informação, ele pode ser um sistema de informação para a área bancária, mas pode ser um sistema de informação para uma mecânica de construção de automóveis ou de manutenção de automóveis. Então, no fundo, é um tipo de sistema, né? Mas também é interessante olhar sobre esse aspecto, porque, no fundo, se a gente olha para sistemas de informação de uma maneira geral, a gente também percebe que eles possuem uma arquitetura própria, né? A tendência de todo sistema de informação é ter um tipo de representação ou uma pequena adaptação desse tipo de representação. E é isso que ele discute no livro, né? Então, ele coloca o que cada um desses tipos de sistemas tem de características, como, por exemplo, sistemas de informação, eles normalmente envolvem armazenamento, né, recuperação de informação, né, e processamento. Basicamente é isso, você tem armazenagem, recuperação de informação e processamento, e possivelmente você coloca até a informação de volta na sua base, né, de novo, indo para a primeira atividade do ciclo, que é a armazenagem. No fundo, o que a gente quer é gerenciar a informação. E informação essa pode ser de diferentes áreas, né? Então, ele dá como exemplos os próprios sistemas bancários, os sistemas comerciais ou sistemas de catalogação de biblioteca. Nota que na minha ideia inicial, eu colocava sistema bancário como se ele em si fosse uma área, né? Uma sub-área, um domínio específico. Como esse conceito de domínio é um tanto quanto abstrato, e, portanto, você pode ter a ideia de um grande domínio e você, embaixo dele, ter subdomínios, no fundo, as duas ideias são válidas. Ele coloca como atributos de sistemas de informação alguns, né, não quer dizer que isso seja uma lista completa, mas ele cita tipicamente a questão do desempenho, né? Quando eu estou lidando ali com uma base de dados, eu quero minimamente ter uma informação rápida, né? Não que essa necessidade de resposta seja em segundos, mas algo que pelo menos o gerente que está ali lidando com o sistema seja capaz de esperar, né? Se ele ficar lá uma eternidade, ele vai ter problemas com esse sistema de informação. A questão de segurança é fundamental. A gente não sabe que tipo de informação que está nessa base e toda vez que eu recupero essa informação, que tipo de tramitação ela tem. Portanto, eu tenho que me preocupar com questões de segurança. A integridade dos dados, de uma maneira geral, e disponibilidade da informação,
né? Com certeza eu quero olhar para esses aspectos exatamente porque eu estou lidando com informações. E os outros dois itens, que é a usabilidade e a manutenibilidade, né? A manutenibilidade eu diria que é um requisito hoje desejável para quase todos os sistemas, né? Muitos desses sistemas precisam evoluir e, portanto, fazer manutenção, né? Ter flexibilidade é uma característica bem-vinda sempre. E a questão da usabilidade, porque esses sistemas normalmente eles atuam diretamente com o cliente, né? Então você tem que ter uma interface homem-computador aí interessante, né? E antigamente a gente usava o termo, a gente precisa de sistemas amigáveis, né? Como sistemas amigáveis é um termo um tanto quanto fluido, a gente começa a usar a questão da usabilidade. Ele precisa ser usável, ele precisa ser útil e agradável, né? de ser utilizado. Portanto, essas seriam características gerais de sistemas de informação. Note que essas características não são restritivas só desse tipo de sistemas, né? O Mendes queria um pouco caracterizar o que a gente está falando aqui. Normalmente, a arquitetura que está por trás de um sistema de informação é uma arquitetura cliente-servidor, né? Vocês já viram várias vezes o que é a ideia de uma arquitetura cliente-servidor. Normalmente, você pode até ter variações, mas normalmente você tem a figura do cliente e de um servidor. Esse cliente vai requisitar determinados serviços que o servidor vai realizar, né? E vai, de alguma forma, dar alguma resposta para aquele cliente, né? Tipicamente, a gente está falando de quase de 2 camadas aqui. Existem adaptações de 3 camadas, de múltiplas camadas, né? A gente vai até nas 2 próximas aulas explorar bastante a questão do uso da própria internet, da web, para prover esse tipo de arquitetura, né? Mas, no fundo, essencialmente, o que você precisa? Você precisa de algum canal de comunicação entre esse cliente e esse servidor, que normalmente é uma rede, né? E você precisa de algum tipo de protocolo, quer dizer, não só a ligação propriamente dita, mas como é que um vai conversar com o outro, né? Obviamente, existem vários exemplos de formação de redes e vários exemplos de protocolos que podem ser usados. A figurinha, ela mostra bem isso, quer dizer, o meio que você tem de ligação entre as duas partes, né, o cliente, que é normalmente o lado do usuário, né, a interface com o usuário, e o servidor, que é quem está provendo o acesso àquela base de informações. Lembra que a gente falava que sistemas de informação tem a parte de armazenamento, né, o acesso e a recuperação da informação, né, e tem a parte final, que é o processamento. Digamos, pode ser já essa resposta, que pode tanto ser executado lá no servidor, quanto no cliente. Já em sistemas de tempo real, estamos falando de outro tipo de sistema, né? Normalmente, esses sistemas, eles já, diferentemente do que a gente vinha falando de sistemas de informação, a grande demanda por esses sistemas é no tempo de resposta. Lá em sistemas de informação a gente falava que, olha, alguns segundos pelo menos, ou né, que sejam minutos, mas que seja um tempo razoável para eu poder receber uma informação. Aqui não, né? Quer dizer, normalmente você tem sistemas que demandam uma sensibilidade por essa resposta muito rápida. Portanto, até a gente costuma dizer, determinadas tecnologias não são bem-vindas em sistemas de tempo real, porque exatamente não são capazes de dar esse tempo de resposta adequado, né? Então, sistemas de tempo real, eles têm que prover, né, respostas num restrito intervalo de tempo. E mais do que isso, eles não podem apresentar falhas. E por que não podem apresentar falhas? Normalmente, eles têm algum componente de redundância, né, para que se alguma parte, algum componente desse sistema falhar, outra parte, outro componente possa entrar em ação imediatamente e responder aquela solicitação. Bom, falar que um sistema de informação não precisa não ter falhas, né, parece até brincadeira, mas a consequência de uma falha num sistema de informação é completamente diferente da consequência aqui. Aqui, possivelmente, eu estou fazendo uma transação, né, que seja uma transação bancária, e se no meio do caminho essa transação desaparecer e eu não tiver nenhuma resposta, é possível que, né, o meu dinheiro, o meu depósito que eu estava ali tentando fazer, fique no espaço, né, nada aconteça. É claro que a gente tem
né, como prover através de software, enfim, até sistemas de banco de dados, etc. e tal, subsídios para garantir que isso não vai acontecer. Mas o fato é, você tem que ter uma resposta rápida, precisa e não pode simplesmente sair do ar e nada acontecer. Né? Alguma coisa vai ter que entrar em ação, né? E daí a ideia da redundância, que pode ser redundância tanto de processamento como redundância de informação também. Esses sistemas são concebidos dessa forma. E mesmo que eu consiga, né, que esse outro componente entre em ação, eu tenho que saber detectar aquela falha que aconteceu, porque ela foi real. Né? E se ela foi real, eu tenho que ser capaz de fazer um diagnóstico do porquê que ela aconteceu para que justamente eu evite, né, numa próxima situação. E rapidamente conseguir reconfigurar o meu sistema para evitar, né, essas partes defeituosas. Como eu disse, algum componente vai ter que entrar no ar, né, para poder resolver o problema naquele momento, mesmo que eu faça um relatório de diagnóstico depois. Bom, outro tipo de sistemas, que aqui a gente está chamando de sistemas inteligentes e adaptativos, né, estão sendo solicitados cada vez mais. Né? Que características esses sistemas têm? No fundo, eles têm a habilidade de perceber e de raciocinar sobre determinadas situações que estão sendo percebidas e são capazes de tomar uma ação. Que contexto esses sistemas atuam? No fundo, são sistemas que atuam em ambientes que o tempo inteiro, né, alguma coisa está mudando e que eles precisam perceber. Por exemplo, sistemas que fazem controles do meio ambiente. Né? Ele precisa estar instrumentado de tal forma, com conhecimento, inclusive, sobre o meio que ele está atuando, para que ele possa tomar determinadas ações quando uma situação do tipo mudanças climáticas ou o volume de umidade no ar aumentou em condições muito além do que seria esperado, ele precisa tomar uma ação, ele precisa alertar alguém que essa situação ocorreu. Portanto, normalmente eles têm sensores associados aos sistemas, né? Tem a informação sobre qual é o limite que ele deve atuar e em determinadas situações limítrofes exatamente tomar uma ação que é, por exemplo, avisar, né, algum controlador que uma situação aconteceu. Portanto, os requisitos funcionais desse tipo de sistemas é que ele perceba, né, não só a questão da umidade, mas possivelmente outras questões relacionadas ao que ele está controlando, né? Portanto, ele precisa perceber concorrentemente diferentes situações que estão acontecendo e ter a sensibilidade de prioridades. Quer dizer, será que aquela situação efetivamente que causou o alerta é prioritária em função de uma outra, que foi um abalo sísmico, onde, na verdade, é outro tipo de alerta que precisa ser dado, ao invés da umidade, que aumentou, a umidade aumentou porque teve um terremoto e entrou água dentro do equipamento e ele precisa alertar sobre a água, mas antes de alertar sobre a água, ele precisa alertar que está havendo um terremoto, né? Então, ele precisa ter esse tipo de informação, das prioridades que devem ser dadas em situações de limite, né, de restrições de tempo ou de intervalos de valores, como eu vinha falando. Ele precisa controlar de forma global o comportamento. Né? Ele precisa saber exatamente possíveis combinações dessas situações que eu estava colocando para vocês. E, de alguma forma, raciocinar. Então, vem aí essa ideia de inteligência. É claro que essa inteligência é um conhecimento previamente colocado no sistema. Né? Não é que ele seja capaz de inferir grandes coisas, ele pode até inferir, né, dadas determinadas situações, mas em função desse raciocínio é que determinadas ações vão ser tomadas. Né? Como eu disse, esse tipo de sistema cada vez mais está sendo solicitado. Existem arquiteturas especificamente projetadas, o Mendes no livro dá alguns exemplos desse tipo de sistema e de arquiteturas específicas, né? Eu não vou entrar em detalhes colocando aqui sistemas específicos, só estou dando uma ideia da classe, né, da caracterização desse sistema, mas é interessante vocês darem uma lida no capítulo do livro, onde você tem lá alguns exemplos desse tipo de sistema. E, finalmente, os sistemas para comunicação. Né? Esses sistemas, basicamente, têm uma natureza distribuída, né?
Eles têm que ter como mecanismo de comunicação a questão do encapsulamento, né? Você poder manter numa determinada estrutura autônoma determinadas características de processamento que independem do processamento das outras partes. E você precisa ter uma transparência de localização, exatamente porque esse sistema ele é todo distribuído, você não pode fazer a construção ou a arquitetura do seu sistema, não pode estar dependente da localização física de um outro componente, por exemplo. Você deve ser capaz de se comunicar com esses componentes, independente da sua localização, que inclusive pode mudar durante a execução do sistema. Para isso, é sugerido, né, uma arquitetura em camadas. Na verdade, toda vez que a gente fala de sistemas de telecomunicações, por exemplo, a gente pensa nas camadas, né, que cada camada vai atuar num determinado tipo de aplicação, num determinado tipo de funcionalidade que precisa estar sendo provida. E na medida em que você vai subindo o seu nível de abstrações, as camadas superiores vão, de certa forma, utilizar, né, as funcionalidades, os serviços que as camadas, né, abaixo delas estão provendo. Então, as redes são estruturadas nessas camadas, né, estabelece protocolos entre uma camada e outra, né, e como eu vinha dizendo, cada camada vai agrupar uma determinada funcionalidade, um conjunto de funcionalidades num determinado nível de abstração. Na medida em que eu vou precisando de níveis mais abstratos, eu vou me apoiando em camadas superiores. A quantidade e a funcionalidade de cada camada vai variar de rede para rede, né? De novo, o Mendes coloca uma série de exemplos dos protocolos, ele cita o protocolo da OSI, né? Que é um protocolo bastante conhecido, entra em alguns detalhes, que eu não vou entrar, mas que, no fundo, a ideia é que sistemas para comunicação geralmente apresentam uma arquitetura de referência que muitas vezes está baseada numa arquitetura em camadas. Bom, então, para finalizar, né, o que a gente espera alcançar com essa ideia de arquiteturas de referência de domínio? Tudo aquilo que a gente vinha colocando desde o início do curso. Nós queremos poder reutilizar artefatos em todos os níveis de abstração do desenvolvimento de software. Desde os requisitos, né, passando pelo projeto esse arquitetural e detalhado, passando pela própria possibilidade de reutilizar testes, né? Se eu consigo criar um conjunto de testes para essa arquitetura específica, eu posso, para cada aplicação, reutilizar o mesmo conjunto de testes que estão ali e ver se a minha aplicação responde exatamente como seria esperado. Reutilização de pessoal, ou reutilização de recursos humanos, no sentido de todo o conhecimento que eu coloco nesses modelos, que eu coloco nessas arquiteturas, vão poder estar sendo passadas, né, de um elemento de equipe para outro elemento de equipe. De forma que eu não tenho uma única pessoa que tenha o conhecimento sobre aquele domínio de aplicação, mas eu tenho toda a possibilidade de que a minha equipe, mesmo que entrem e saiam pessoas, possa ter o mesmo tipo de conhecimento que o grupo já tem. Reutilizar conhecimento é reutilizar a documentação que eu tenho sobre sistemas desse tipo. Né? Eu tenho a possibilidade, finalmente, de reduzir cada vez mais os meus defeitos. Porque eu vou estar sempre partindo de uma base que já foi previamente construída, que já foi previamente testada, que já foi reutilizada por várias vezes. E, portanto, os defeitos, se é que eles existem, são conhecidos. E se são conhecidos, podem ser eliminados. Né? Se eu não fizer nenhuma besteira na hora de fazer a instanciação ou na hora de eu colocar coisas novas no meu sistema, a proposta é que eu tenha sistemas altamente de qualidade. A previsão e a repetição do processo de desenvolvimento. Aquela ideia de eu estar sempre reutilizando coisas que já existem, indo numa base, recuperando, adaptando e integrando, vai ser um processo que vai se repetir em qualquer tipo de aplicação que eu for desenvolver. Portanto, não deixa de ser uma reutilização que a gente chama também de reutilização de processo, né, do processo de desenvolvimento. E, finalmente, vou poder reduzir meus riscos, né, e o meu esforço de desenvolvimento. Exatamente porque eu estou me baseando no reaproveitamento de coisas previamente construídas. Né. Esse é o nosso mundo ideal. É claro que sabemos que para chegar até lá, né, vocês mesmos viram ao longo do curso inteiro, várias aulas, a gente
tratou de mostrar para vocês as boas práticas, né, padrões que se repetem, que, portanto, podem e devem ser reaproveitados, heurísticas, dicas, uma série de questões que vão estar nos apoiando a chegar no que seria esse mundo, que seria o mundo ideal. Coloquei 4 exercícios para vocês tentarem fazer. No fundo, são exercícios, de certa forma, adaptados do livro do Mendes, né? Onde vocês deveriam não só tentar responder, por exemplo, na primeira questão com as suas palavras, né? Tentar ver se entenderam o conceito, mas antes disso, né? Não só assistir a aula, mas ler também o capítulo, que, como eu disse, o capítulo do Mendes, ele dá alguma visão um pouquinho diferente da que eu coloquei aqui. Eu tentei colocar exatamente qual é a diferença dessas duas visões, mas é muito interessante que vocês tentem, né, responder essas questões e que olhem para o livro e respondam, né, o que vocês forem capazes de fazer. Quanto mais vocês conseguirem responder com suas próprias palavras, melhor. Né? Significa que vocês estão assimilando o conceito e não simplesmente fazendo uma cópia, né, de frases do livro. A bibliografia adotada, então, é esse capítulo 6, né, do livro do Mendes, né, e a gente tem referências relacionadas à definição do que vinha a ser uma DSSA. Tem essa definição do Reis aqui, que está colocada, e tem a do Taylor, que eu também coloquei logo no primeiro slide. Bom, é isso. Obrigada.